Havendo a existência de quórum, declarou abertos os trabalhos da 35ª sessão do dia de hoje, 1º de outubro do ano 2025, desta terceira Câmara de Direito Privado. Agradeço a Deus por mais um dia na minha vida e na vida de todos que estão aqui presentes. Amém. Tenho certeza de que tudo vai transcorrer da melhor maneira possível. Meu bom dia ao desembargador Raimundo Nonato, ao Max Willa, ao Paulo de Tarso, ao André Luiz, ao desembargador Mantovani. Os dois estão aqui nos auxiliando, pois pertencem a outras câmaras. A Procuradora de Justiça Águeda Maria Nogueira de Brito, que se encontra aqui ao meu lado direito. Hoje, o defensor público, não eu, Silvério, ele está... hoje é o Victor Estevão, que aqui estava anotado Silvério. Bom dia ao defensor público, aos nobres advogados que estão aqui presentes e que estão de forma virtual, à Polícia Militar, ao representante da Polícia Militar, que eles têm ajudado em todas as sessões. Aqui nós estamos tranquilos, estamos seguros. Aos servidores, técnicos, auxiliares, colaboradores e à secretária Lorena. Antes de passar a votação da ata da sessão anterior, eu vou decidir aqui uma questão de ordem sobre um pedido de um advogado que fez por escrito uma petição. Ontem foi feita uma petição e hoje... Presidente, só dizer que ele requereu e que foi deferido e está incluso na pauta. Pronto. Essa petição foi por escrito e eu assim fiz, deferido o pedido, para que conste em ata a questão de ordem suscitada pelo advogado, com a respectiva transcrição integral relativa ao não acesso dos autos, e que adiante a análise da matéria pelo desembargador relator, desembargador Max Willa, em despacho livre durante a sessão, o julgamento prosseguiu. Então, as gravações do despacho e voto já se encontram devidamente acostadas aos autos, cabendo à parte, se assim entender, recorrer às vias próprias. Então, eu passo a votação da sessão da ata anterior, com o que foi dito na complementação. Então, os meus colegas... Senhora presidente, pela aprovação da ata, inclusive com os esclarecimentos feitos por Vossa Excelência. Da mesma forma, senhora presidente. Também da mesma forma, senhora presidente. Qual forma, senhor? Então, aprovo a ata da sessão anterior, com a complementação já dita anteriormente. Fica, portanto, definitivamente aprovada a ata. Passo a palavra aqui à secretária para a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passo a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. 59 da pauta, 012-7102, dígito 96.2019.8.06.0001. 61 da pauta, 015-2995, dígito 94.2016.8.06.0001. 99 da pauta, 3021-008, dígito 63.2025.8.06.0001. 150 da pauta, 026-3563, dígito 07.2021.8.06.0001.
177 da pauta, 0200, 231, dígito 92.2022.8.06.0175. 219 da pauta, 022, 1861, dígito 13.2023.8.06.0001. E 229 da pauta, 3013.007, dígito 92.2025.8.06.0000. Que é o pedido de... Eu vou iniciar pelo item 239, uma apelação civil de 00073-451-2002. Esse ficou para decidir uma questão de ordem, antes de iniciar a votação, que o desembargador Raimundo Nonato, sobre aquele caso, eu estive conversando Isso. e analisando também. Então, eu passo a palavra. Foi o processo que ficou congelado o voto da desembargadora Marília Neide, Luiz Evaldo, Tereza Neumann. E foi aproveitado esse voto deles. Pronto, eu entendi como congelado. E não vai ter, no meu entendimento, não vai ter mais a participação de outros desembargadores, além desses que faltam mais dois. São 3 já votaram, que são os congelados. E faltam mais 2 desembargadores votar, mas eu vou passar a votação se depois que eu ouvir cada desembargador. Então, eu entendo como ficou dito da vez anterior, só pelo aproveitamento dos 239 do voto congelado, de 3 desembargadores. Então, eu entendo e concordo pelos votos congelados, que vão ser aproveitados. Então, eu passo agora a palavra ao desembargador, no caso, vai ser o desembargador André, se vai entender, vai aproveitar ou não os votos congelados. Senhora presidente, No caso, eu levantei uma questão de ordem. então, nesse caso, vou começar Oi. pelo Nonato. Eu levantei uma questão de ordem por um motivo simples. É o desembargador Montalvani, nosso professor de Direito Processual Civil, está. Eu vou até pedir a sua ajuda, porque nós fizemos uma mudança no tribunal há um tempo atrás, e antes não existiam as câmaras de direito público, era só Câmara de Direito Criminal, que eram 2, depois a gente criou mais uma, ficaram 3, e Câmara de Direito Civil. Eram 2 câmaras de direito criminal e as câmaras de direito civil. Na reforma que nós fizemos, esse processo começou o julgamento, não terminou ainda. Ele começou o julgamento justamente quando não tinha ainda as especializações. Então, ocorreu uma mudança por lei, e aí nasceram 3 câmaras de direito público, mais uma Câmara de Direito Criminal e as câmaras de direito privado. Certo? Então, esse processo ele foi distribuído naquela época, quando ainda não era direito privado, era direito civil. Então, eu levantei aqui, senhora presidente, e demais colegas. Bom dia a todos presentes. Eminentes pares, submeter a esta igreja, Câmara, esta questão de ordem, haja visto que o presente processo tramitava perante o órgão fracionário,
que, em razão de reestruturação interna e especialização de competência, foi redistribuída a novo órgão colegiado. Os autos, consoante registro da Secretaria Judiciária, processo número sequência de 73451/2002, passaram a vincular-se à nova Câmara de Direito Privado, com previsão firmada após a redistribuição para a composição do acervo dos novos órgãos julgadores. De maneira bastante objetiva, resumo aqui a controvérsia a partir dos seus componentes, quais sejam: A1, distinguir a alteração de composição do mesmo colegiado da alteração de competência para outro colegiado, redistribuição. A2, distinguir a técnica de ampliação do colegiado, artigo 942 do CPC, da mudança de competência com redistribuição. E, finalmente, o 3, A3, definir as consequências processuais no caso concreto, no qual houve modificação superveniente de competência absoluta por matéria e subsequente redistribuição do feito. E, finalmente, A4, assentar à luz do CPC, do regimento interno desta Corte e da doutrina, a necessidade de renovação integral do julgamento do novo órgão competente. A alteração da composição do órgão colegiado tem consequências jurídicas diferentes da alteração de competência para outro colegiado, redistribuição do feito. A alteração de composição do órgão ocorre quando se mantém o mesmo órgão julgador. Exemplo, mesma Câmara, mesma sessão, variando apenas seus integrantes por afastamento, aposentadoria, promoção, convocação. Nessa hipótese, subsiste a competência do órgão. Alteram-se apenas os juízes que compõem o respectivo órgão. É aqui que incidem as cláusulas regimentais e o artigo 941, parágrafo 1º do CPC, sobre aproveitamento e estabilidade do voto, com a previsão de que o voto pode ser alterado até a proclamação do resultado e o voto de quem se afastou permanece tal como lançado. De outro giro, a alteração de competência com redistribuição do feito implica que a causa seja transferida para outro órgão fracionário, em razão de mudança de competência absoluta. Por exemplo, em decorrência da criação de câmaras especializadas por matéria ou transformação regimental. Cito aqui o regimento interno da nossa Corte, nos artigos 68, parágrafos 5º e 6º, artigos 321 e 321A, parágrafo 7º, aqui não se preserva o órgão. Há novo juízo natural colegiado, com prevenção própria. Consequentemente, caso o julgamento da causa tenha se iniciado e não concluído, deve ser refeito no novo órgão, salvo quando norma expressa determinar modulação diversa. Também, ao meu ver, não há que se confundir a técnica de ampliação do colegiado, prevista no artigo 942 do CPC, com a hipótese de alteração de competência com redistribuição do feito. Inclusive, naquela época, eram só 4 desembargadores. Parece que depois vieram para 5, né? Depois foram 5 desembargadores. Agora voltou para 4. Na hipótese do artigo 942 do CPC, o julgamento não se encerra e prossegue com a participação de julgadores adicionais,
no mesmo processo e sob a mesma competência, até a proclamação final. Os votos acolhidos permanecem e podem ser revistos pelos respectivos autores até a proclamação. Por outro lado, em havendo redistribuição por mudança de competência, o processo é retirado de um colegiado e encaminhado a outro por superveniência, de norma que disciplina de maneira diversa competência de natureza absoluta. O que se tem é novo julgamento perante outro órgão julgador. Não há uma continuidade com juízes adicionais. Logo, a lógica do artigo 942 não se aplica a esta hipótese, visto que o juízo sobre a competência é prévio à definição sobre a composição e quórum de julgamento. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece o princípio do perpetuatio judicium, pelo qual a competência fixa no registro de distribuição e não se altera por fatos supervenientes, salvo supressão de órgão ou alteração de competência absoluta. Na espécie, houve sim alteração de competência absoluta por matéria, autorizar a redistribuição, em virtude de interpretação a contrário senso do aludido dispositivo. Se a lei ou regimento alterou a competência absoluta, cede a regra da perpetuação e o processo deve ir ao novo órgão. Renovada a competência, não há falar em manutenção de votos proferidos pelo órgão anteriormente competente, sobretudo se há mudança também na composição do órgão. A regra prevista no CPC, no artigo 941, parágrafo 1º, pela qual o voto é alterável até a proclamação, salvo o de juiz afastado, substituído, pressupõe manutenção da competência do órgão com mudança apenas de pessoas julgadores. Não serve, portanto, para transportar de forma rígida os votos de um colegiado para outro, que se tornou competente por especialização superveniente. Observo que é comum nos regimentos de diversas cortes, Supremo Tribunal Federal, STJ e aqui mesmo no Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, e até mesmo no Conselho Nacional de Justiça, haver cláusula com previsão de, entre aspas, computar votos já proferidos. Por exemplo, o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 162, parágrafo 3º, e o regimento interno do Tribunal de Justiça do Ceará, no artigo 74, parágrafo 4º. Tais cláusulas, todavia, operam quando o julgamento prossegue no mesmo órgão ou quando há mudança do ambiente síncrono virtual para o ambiente presencial do mesmo órgão, não quando há alteração do órgão competente. No TJCE, os artigos 68, parágrafos 5º e 6º, 321, 3221-A, parágrafo 7 do Regimento Interno, expressamente tratam da redistribuição e nova prevenção dos novos órgãos colegiados, sinal inequívoco de que o julgamento passará a ser exercido por outro órgão colegiado. Destaco ainda magistério de Alexandre Freitas Câmara, pelo qual, havendo mudança de competência e composição totalmente diversa no novo colegiado, impõe-se em reiniciar o julgamento no órgão competente, pois os votos proferidos por juízes que não integram o novo órgão não vinculam seus membros. Câmara Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3 edição de São Paulo, 3ª edição São Paulo, Atlas, 2017, na página 454. Trata-se de decorrência do juiz natural, colegiado.
e da natureza absoluta da competência. O entendimento da jurisprudência pátria sobre a regra da perpetuo jurisdiction e suas exceções é consolidado na jurisprudência pátria, com a ressalva de que a mudança na competência absoluta não atinge processos já sentenciados. Nesse sentido, o STJ, no RESP 1.209.886 do DF, segunda turma, publicado no Diário da Justiça Eletrônica, 17 de 10 de 2016. Daí extrair-se o critério temporal. Antes da decisão de mérito, havendo modificação da competência absoluta ou extinção do órgão, observa-se que a nova competência, com redistribuição do processo, salvo disposição em contrato. Destaco ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará promoveu reestruturação dos órgãos fracionários, mudança de composição e redefinição de câmaras por matéria, com expressa previsão de redistribuição de acervo e prevenção do novo Código, Regimento Interno do TJCE, o artigo 68, parágrafo 5º, e os artigos 321, 321-A, parágrafo 7º. Concluindo, senhora presidente, partindo aqui para o encerramento, diferentemente, à guisa de exemplos, tem-se o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ao especializar câmaras por meio da resolução número 977/2021, modulou tais modificações para não redistribuir feitos com julgamento já iniciado, preservando assim a competência do órgão originário até a conclusão. Ele cita aqui que a resolução determina a instalação da 21ª Câmara Civil e da 9ª Câmara Criminal, especialização de Câmara de Tribunal de Justiça e da outras providências lá na resolução, que tem o artigo deles aqui, que é ainda sem relatório, tal. Bom, tal solução, ao meu ver, solução de política judiciária, não foi adotada pelo TJCE, cujo regimento previsto lá nos artigos já citados, 321, 321-A, parágrafo 7º, expressamente autorizou a redistribuição de acervo aos novos órgãos, com nova prevenção. Portanto, senhora presidente e mais colegas, ao optar pela redistribuição, inclusive dos processos com julgamento iniciado, o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará trilhou o caminho que não se compatibiliza com o disposto no artigo 941, parágrafo 1º do CPC, vez que não se está diante de votos já computados no mesmo órgão julgador. Aplica-se, em vez disso, o artigo 43 do CPC, em sua parte final, com fixação de nova competência e consequente reinício do julgamento. Logo, no caso concreto, trata-se de modificação superveniente de competência absoluta por matéria, não mera alteração de composição, nem técnica de ampliação do artigo 942 do CPC. A consequência necessária é a renovação integral do julgamento no novo colegiado receptor, com ausência de eficácia decisória dos votos escolhidos em órgãos diversos, sem prejuízo de que os fundamentos lançados pelos antigos julgadores possam ser reiterados pelos atuais. Diante do exposto, voto pelo acolhimento da presente questão de ordem, para que este egrégio colegiado reconheça que, no caso concreto, houve modificação superveniente de competência absoluta por matéria e redistribuição dos autos, nos termos do Regimento da Casa, o 68, e os artigos já citados, com estabelecimento de nova prevenção do órgão receptor e determine a renovação integral do julgamento perante este novo órgão competente. É como o voto, eminentes colegas, no que diz respeito a esta questão de ordem.
como o desembargador André Costa pediu vista, então nós vamos decidir sobre essa questão de ordem. Depois é que passaremos ao julgamento dos recursos. Então, fica com a palavra ao desembargador André Costa para o voto. Senhora presidente, inicialmente, bom dia. É uma alegria e uma honra, mais uma vez, retornar aqui à terceira Câmara de Direito Privado. Cumprimento Vossa Excelência na presidência, cumprimento o desembargador Raimundo Nonato, desembargador Marcos Williams, desembargador Paulo Nogueira, e também o juiz convocado, Dr. Mantovani Colares, representante do Ministério Público, representante da Defensoria, e eu começo pela questão de ordem apresentada pelo eminente colega desembargador Raimundo Nonato. E, de início, toda a reciprocidade de respeito e consideração pelo eminente desembargador, eu discordo e voto pela improcedência da questão de ordem, e vou fazer isso em rápidos fundamentos. Sim, houve transformação de câmaras cíveis em câmaras de direito privado e câmaras de direito público. Isso em 2016, estou com a portaria aqui da então presidente desembargadora Maria Iracema do Vale, de 1º de setembro de 2016, portaria 1554 de 2016. Mas veja bem, o processo não saiu do direito público para vir para o direito privado. O processo saiu do direito da Câmara de Cíveis para vir para o direito privado. Então, as matérias são as mesmas. Não houve mudança, alteração de matéria. Esse é o primeiro ponto que eu resguardo. Segundo, já em todos os casos anteriores, já houve definição qual é o voto congelado. Nós tivemos um processo, e aí vamos ter que tocar nesse assunto, infelizmente, um processo que tramita desde 2002, no Tribunal de Justiça desde 2016, e aí nós temos um acordo que, quando foi dado o primeiro acordo, foi em 1º de julho de 2016, e aqui com a fundamental ajuda do desembargador Paulo Nogueira, o Paulo de Tasso Nogueira, não sei, que eu estou vendo aqui, o embargo que declarou, chamou 942, porque, assim, como disse o doutor Manuel Mantovani, sempre nos ensina, teve um julgamento que aí foi concluído. Por maioria, houve uma determinada decisão. Só que, como a regra do Código de 2015 começou a funcionar em 2016, isso é o motivo dos embargos da então relatora desembargadora Maria Vilau, reconhece que houve uma violação 942, porque já estava em vigência o novo Código de Processo Civil, e lá diz que, quando não houver unanimidade, tem que chamar o julgamento ampliado, que a gente chama de artigo 942. E, ao chamar o julgamento ampliado, se convoca 2 juízes, 2 desembargadores, 2 magistrados, no caso, desembargadores, né? E aí, já estava lá, tem um voto da desembargadora Maria Iranês, tem um voto do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, e tem um voto da desembargadora Terese Neumann. O fato do processo se demorar a concluir o julgamento não muda a competência nem muda as regras. Entendo e considero a preocupação, a legítima preocupação do nosso colega Raimundo Nonato, mas é uma praxe desse tribunal. Nós temos há 7 anos que tem essa decisão. Em todas as câmaras aqui do tribunal tem sido feito dessa maneira, porque você também tem outro princípio que é nuclear, que é o princípio da segurança jurídica. Imagine, e aqui é só uma hipótese, o jurisdicionado tem lá a certeza que o julgamento aconteceu dessa forma. Aí uma mudança de composição, e pode haver uma mudança no julgamento se aquele julgador já não se encontra mais na Câmara. Se ele se encontra, tem a previsão, pode mudar até o final do julgamento, ele pode ampliar com novos votos e chegar ao entendimento, não, o meu entendimento estava equivocado, eu estou mudando o entendimento. Mas eles já não estão mais aqui. E a competência é a mesma. De Câmara Civil para direito privado, não teve mudança, não foi de criminal para privado, não foi de direito público para privado. Quem julgou foi uma Câmara Civil. Então, nessa perspectiva, né, e aí eu trago para concluir, desembargadora Cleide, o artigo 44 do Regimento Interno, que diz o seguinte: da permuta e remoção, tem a cabeça, e assim. Efetuar a permuta ou a remoção sem estar finalizado o julgamento em que proferido o voto por desembargador removido ou permutado, prosseguirá o julgamento com os demais membros do órgão julgador, computando-se os votos proferidos. Sagrando-se vencedor o voto do magistrado removido ou permutado, lavará o acordo do respectivo julgador prolator do primeiro voto consonante com o voto vencedor. E, na impossibilidade deste, o subsequente que tenha acompanhado o voto vencedor.
Então, é isso que o tribunal vem sendo aplicado lá na quarta Câmara, aqui tá, na primeira Câmara, segunda Câmara. Então, com essas rápidas palavras, considerando, inclusive, a portaria, quando se deu, o tempo do processo, e que, ao meu ver, peço novamente, com todo respeito ao eminente senador Raimundo Nonato, que não houve uma mudança de competência estrito sensu, porque continuou no direito privado o processo, os relatores vieram julgando no direito privado, esse julgamento, me parece, manter os votos que já foram proferidos, estão nos autos, não reabre, porque são julgadores que não já se encontram nessa competência, civil ou direito privado, e aí teve o voto da desembargadora Cleide, que foi proferido na semana passada, e eu pedi vista, porque era uma questão, eu já tinha avisado, até porque é meu estilo, o tempo é uma coisa muito preciosa, eu analisei todos os votos proferidos até então, e primeiro voto da questão de ordem, eu, respeitosamente, discordando da eminente senador Raimundo Nonato, eu voto pela recusa da questão de ordem. Em relação ao voto, para otimizar o tempo... Senhora presidente, desembargador André, pois não. só desculpa, a corte tem que apreciar a ordem. Terminar a questão de ordem, né? Então, Vossa Excelência, não, a meu ver, não pode adentrar ao voto imediatamente sem antes a gente decidir a questão de ordem. Então, pronto, nesse ponto, concordo, senador Nonato. Nesse ponto, eu voto, respeitosamente discordando do nosso eminente colega de voto Raimundo Nonato, eu voto pela recusa da questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Resumindo, desembargador André Costa, entendeu, votou pela validade dos votos congelados e não divergindo assim do entendimento do voto do desembargador Raimundo Nonato. Questão de ordem, exatamente. Pronto. Agora eu passo a palavra ao desembargador Marcos William para o voto no que concerne à questão de ordem. Não, obrigado, senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, desembargador Raimundo Nonato, desembargador Paulo, cumprimento o desembargador André, alegria tê-lo aqui na nossa Câmara, cumprimento o nobre juiz convocado, doutor Mantovani, senhora procuradora, doutora Águida, senhor defensor que acompanha a sessão, senhores advogados aqui presentes, a todos os servidores, na pessoa da doutora Lorena e a todos que nos acompanham. Senhora presidente, em relação à questão de ordem, também, desde já, para ser bem sintético, pedindo todas as vênias ao desembargador Nonato, eu entendo e acompanho o raciocínio do desembargador André, pois eu entendo que o julgamento ele foi determinado para ser julgado na técnica do 942, evidentemente, em sendo mantendo a composição dos desembargadores que já iniciaram o julgamento, eles podem alterar o voto se eles estiverem presentes. No caso concreto, como houve mudança de composição e na linha do que sustentou o desembargador André, não houve mudança de competência da Câmara, né? Eu entendo que os votos sim ficam congelados e com todas as vênias ao desembargador Nonato, eu entendo que os votos sim, já proferidos, se encontram congelados. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria renovar, Vossa Excelência, meu bom dia, meu abraço. Eu faço tudo bem aos nobres colegas, o desembargador Nonato, o desembargador Marcos William, o desembargador André Costa e o desembargador Mantovani Colares. Esses últimos abrilhantam a nossa sessão aqui da terceira Câmara. Queria também abraçar o Ministério Público, a pessoa da Procuradora doutora Álida, a Defensoria Pública, hoje é o doutor Vitor, meu amigo de infância, do Colégio Cearense, a Lorena, aqui, as senhoras e senhores advogados, a nossa gloriosa PM, né, mais servidor. Eu observei com muita atenção o bem pensado voto do desembargador Raimundo Nonato. E também acompanhei os votos dos desembargadores André Costa e Marcos William. Aqui também, meu entendimento, eu vou ousar discordar da questão de ordem lançada pelo nobre desembargador Raimundo Nonato, um homem de muita experiência aqui dentro do tribunal, fez um voto muito bem fundamentado
mas eu vou acompanhar o que bem disseram os desembargadores André Costa e Marcos William. Lembrando apenas, assim, só com o critério de trazer assim, uma outra questão para a gente pensar, é o próprio 942 do CPC, ele diz o seguinte: quando o resultado da apelação, ou seja, houve um resultado, houve um julgamento da Câmara ou da turma, que for, e foi uma turma de direito, no caso, competência civil, nós temos também. Então, o 942 diz, quando o resultado da apelação não for unânime. Então, teve um resultado, teve a proclamação dele, e como ele não foi unânime, teve a questão, a necessidade de se passar para o julgamento estendido. E nós estamos aqui, meu caro amigo Valor Nonato, apenas cumprindo o que uma determinação já, um acórdão do Tribunal de Justiça, né, no nosso Tribunal de Justiça, que no seu dispositivo diz o seguinte: diante do exposto, conheço os embargos declaratórios para acolhê-los, tão somente para anular o acordo, porque necessitava da decisão do julgamento estendido, tão somente para que seja adotado o procedimento previsto no 942 do CPC de 2015. Então, o nosso objetivo, a nossa missão de hoje é apenas o julgamento estendido. Então, como houve na questão nem da competência, mas a mudança de seus membros, aqui no caso, né, que é um órgão diferente do que tinha antes, houve uma questão, uma reforma administrativa do tribunal, mas a competência civil, matéria civil, a gente continua a tê-la. Então, nessa linha de raciocínio, eu, com todo o respeito, eu vou usar e divergir, né, da questão trazida pelo eminente desembargador Raimundo Nonato e acompanhar o entendimento já lançado pelos desembargadores Marcos William e desembargador André Costa. É como eu voto, senhora presidente. Pronto, agora eu entendo da mesma forma que o desembargador André já acompanha o voto pelo desembargador Marcos William e o Paulo Tassi. Aqui é um julgamento estendido, 942. Então, não tem como mais, eu entendo, não tem como mais haver mudança. E serão aproveitados os votos congelados. Em sendo assim, discordo máxima vênia aqui do desembargador Raimundo Nonato, pelos motivos já expostos pelos demais colegas. Então, ficou decidida a proclamação do voto. Decide a Câmara, por maioria, em manter os votos congelados, que permanecerão válidos. A questão de ordem levantada pelo desembargador Raimundo Nonato fica rejeitada. Agora vamos passar à votação do mérito como voto estendido. Aproveitando os votos congelados, eu passo agora a palavra ao desembargador André Costa, já que pediu vista, para o voto. Obrigado, senhora presidente. De forma bem objetiva, em face de terminar a sessão, eu pedi vista, examinei todos os votos proferidos e, de forma respeitando até o princípio da economia processual, eu estou aderindo ao voto da nossa eminente presidente, desembargadora Cleide, o qual também aderiu ao voto congelado do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Assim, diante da ausência de nexo causal e da conduta culposa por parte da equipe médica, não há fundamento jurídico para imputar ao hospital a responsabilidade civil e indenizatória e nem aos respectivos médicos, a médico, como Vossa Excelência já tratou na sessão passada. Portanto, considerando as digressões acima, manifesto-me, e isso eu estou fazendo referência ao voto de Vossa Excelência, inteiramente de acordo com o voto visto apresentado pelo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite,
quanto ao conhecimento do recurso de apelação interposto para rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito da provimento aos apetos, reformando integralmente a sentença e julgando improcedentes os peitos autorais nos termos do voto de folha 1111 e 1131. Excelência, em síntese, eu estou acompanhando o voto do desembargador Luiz Evaldo e o voto de Vossa Excelência. Como é um novo julgamento, eu ratifico o meu voto, eu já ficou explicado os motivos, já argumentei, pela qual concordo com o desembargador Luiz Evaldo. Então, a proclamação do resultado ficou: a Câmara, por maioria, conheceu dos recursos para dar provimento. Uma coisa. A senhora tem que levar a acordo. Só para declarar, a senhora, né, que é imediatamente vencedora. Foi, pelo artigo 44. Exato, era isso que eu ia colocar. confio. Presidente, vou só me despedir, tá? Tá. E pela Eu queria cumprimentar os advogados que estão aqui presentes, estão de modo virtual, cumprimentar todos e renovar novamente minha alegria de compor esse colegiado, declaro sempre à disposição. Desejo um ótimo trabalho a todos. Desembargador Marcos Filha, desembargador Paulo Nogueira, desembargadora Cleide, Lorena e a Defensoria Pública do Ministério Público. Obrigado. Obrigada, doutor, também aí, pela participação e cooperação. Foi válido. Então, o próximo recurso é 236.236, que vai ser julgado. Obrigada. Até a próxima. Pronto. Esse 236 é de minha relatoria. Então, hoje vai ser julgado, é um novo julgamento, e o meu entendimento, meu voto foi: diante do exposto, dou provimento à apelação para julgar procedente o pedido inicial, reconhecida a responsabilidade civil da empresa demandada e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, fixado no valor de R$40 mil para cada autor, com valores corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento. Consoante súmula 362.362 STJ e acréscimo de juros de mora desde o evento danoso, nos termos
da súmula 54 do STJ, a serem apurados em fase de liquidação, conforme critérios da Lei nº 14.905/2024. Foi meu voto e ratifico. Passo a palavra ao desembargador Marcos Filho para o voto. Qual o processo, senhora presidente? 236, apelação Certo. do Aqui do acidente acidente do que é o ônibus, do acidente 948. do ônibus, Senhora e presidente, a vítima veio a falecer. pois não. Eu também ratifico na íntegra o voto proferido, né, que já se encontra nos autos. Passo a palavra ao desembargador Paulo Tasso para o voto. Pois não, senhora presidente, eu insisto no meu posicionamento, no sentido de que o Estado ele já reconheceu que, em relação ao acidente, a culpa foi exclusiva da vítima. Então, sendo exclusiva da vítima, não há como se referir responsabilidade civil do agente, né, no caso do motorista do ônibus, e nem da empresa. É assim como eu entendo, senhora presidente. Passo a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Presidente, nesse caso aqui no 942, É o 942. e o desembargador Montalvani. Ele vai ser o último aqui. Não, mas é porque Montalvani? é pela ordem na antiguidade do tribunal, Vossa Excelência é a relatora. Depois vem o Marcos. Depois vem o Paulo. Depois vem o mais moderno. Depois vem o antigo. Então vai ser o Montalvani. É ele. Depois entra o antigo. Desembargador Montalvani para o voto. Pois não, senhora presidente, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência na presidência desta Câmara, bem como os ilustres desembargadores que a integram, começar pelo decano da Câmara, desembargador Renato, os demais desembargadores, o Ministério Público, Defensoria Pública, nessa mesa de direção dos trabalhos exclusivamente feminina, o que dá um alento para nós dessa demonstração viva da participação feminina nos trabalhos. Cumprimentar as ilustres advogadas e os ilustres advogados que estão aqui presentes e agradecer a honra de participar desse julgamento com quórum ampliado devido à abertura da divergência que foi feita pelo desembargador Paulo Tasso Nogueira em relação a este caso concreto. Presidente, tão logo eu fui convocado para esta função temporária, eu examinei o processo a fim de me inteirar realmente de tudo que aconteceu, não somente dos votos pronunciados, tanto o voto de Vossa Excelência, que foi pelo provimento também a sentença, mas o de Vossa Excelência, como relatora, inclusive que foi exatamente pelo provimento da apelação reformando a sentença de primeiro grau e superando uma questão na qual já manifesto a anuência de que, embora possa ter havido uma possível nulidade em relação ao cerceamento de defesa das partes de se manifestar sobre um laudo pericial, não um laudo pericial feito no processo como prova pericial, e sim um laudo trazido do inquérito policial, portanto, uma prova documental. Mas Vossa Excelência bem entendeu, e eu concordo, que, considerando que a causa estaria madura para julgamento, superar essa questão, já que a prova pode ser plenamente analisada. Confesso que é sempre uma sensação de um certo desconforto quando nos deparamos com tragédias envolvendo vidas que são ceifadas, como aconteceu no presente caso, de uma pessoa
que veio a falecer após desembarcar de um coletivo. Todavia, desembargador Paulo, o nosso dever aqui é nos limitar à análise do que foi colhido no processo, porque esse é o indicativo da segurança jurídica e do devido processo legal do que foi produzido em termos de provas nesses autos. Mas eu diria até, e nesse aspecto já me adianto que vou acompanhar o voto divergente do desembargador Paulo, ele traz um ponto que, a meu ver, é fundamental. Olha, eu considero 2 pontos fundamentais aqui. O primeiro é que esta ação de natureza civil antecedeu uma ação de natureza criminal. E nessa ação de natureza criminal, o Ministério Público se posicionou pela não condenação do motorista, do ônibus, uma vez que ficou provado na ação penal a culpa exclusiva da vítima. Teve ação penal, foi antes da ação penal, né? Não houve nem denúncia, então. E todos nós sabemos que a jurisdição penal, ela não só antecede, como se sobrepõe à jurisdição civil no plano dos fatos. Não é à toa que o Código de Processo Civil determina o sobrestamento dos processos que dependem de apuração de fatos na esfera criminal, porque nós bem sabemos que na esfera penal o Ministério Público tem um imenso zelo, não é, de investigação dos fatos, né? E realmente por isso que fica ali aguardando o processo civil até a conclusão do processo penal. Eu analisei a sentença impugnada e realmente a fundamentação da decisão de primeiro grau, em sentença pronunciada pelo magistrado Francisco Marcelo Alves Nobre, foi exatamente a de utilizar essa prova e as demais ocorridas no processo, que foram provas testemunhais não conclusivas, que sequer viram, presenciaram o acidente, e de uma que era informante, e não havia a questão da comprovação da responsabilidade do motorista e, via de consequência, da empresa que exerce uma função de prestação de serviço por delegação de transporte coletivo. Mas o outro que me fez, que me levou ao convencimento no sentido de acompanhar o voto do desembargador Paulo, decorreu de um detalhe para mim tão relevante quanto essa questão de que na esfera jurisdicional criminal ficou assentado por decisão transitada em julgada que a responsabilidade era exclusiva da vítima. Eu me refiro à decisão saneadora que foi dada no processo, neste processo, porque a minha dúvida era efetivamente a quem foi atribuído o ônus da prova, considerando que a sentença não se reportou a isso, e eu precisei, então, ir até a decisão interlocutória, que foi a decisão de saneamento, para verificar, porque isso, a meu ver, no reexame amplo que a apelação nos proporciona com efeito devolutivo, poderia levar esta Câmara, claro, se assim a maioria entendesse, a fazer uma reanálise da prova, como é permitido em caso de apelação. E, ao verificar a decisão interlocutória, por sinal, uma surpresa muito positiva, faço até questão de dizer o nome da magistrada que pronunciou, a ilustre juíza Regma Aguiar Dias Janeiro, ela fez algo que não é muito comum. Eu digo isso que eu fui juiz de vara civil por vários anos, que é fazer exatamente a decisão interlocutória como determina o Código de Processo Civil, definindo os pontos controvertidos, os fatos a serem investigados, a prova a ser produzida, o ônus da prova. E essa decisão interlocutória dela, de 3 laudos, coloca cada um desses capítulos destacados. E, na questão do ônus probatório, especificamente,
ela coloca que o ônus seria da parte autora para a comprovação dos fatos alegados. Então, isso para mim foi determinante, porque efetivamente, pelo cotejo da prova constante nos autos, somado, como eu já falei, a questão da jurisdição criminal que firmou a declaração de que, lamentavelmente, a morte se deu por culpa exclusiva da vítima, é que eu, nesse sentido, pedindo todas as vênias à presidente em seu voto, igualmente bem fundamentado, mas os fundamentos do voto do desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira me convenceram a acompanhar o voto de Sua Excelência no sentido de confirmar a decisão impugnada, no caso, a sentença de improcedência do pedido. Ao desembargador Raimundo Donato para o voto. Senhora, eu vou pedir vista. Pedido concedido. Próximo. Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de pedir permissão para me ausentar, por já ter cumprido meu dever. E agradeço aí pela sua gostaria participação. e assim que for comunicado da retomada do julgamento, que eu acredito o desembargador Raimundo Donato trará o voto vista, eu terei que retornar aqui, até porque Sua Excelência pode me convencer a mudar a minha... Na próxima semana eu já trarei isso. Pronto. Só uma questão. Na próxima semana eu vou estar de férias, só volto dia 29, então o processo já fica pautado para o dia 29. 29, então 29 eu trarei no dia 29. Então, presidente, eu já fico ciente, Dia 29, a sessão. já me dou ciente do dia 29 para ter o privilégio de estar aqui mais uma vez compartilhando esse momento. Quem sabe outras vezes. E eu peço Vossa Excelência permissão para presenteá-los com minha ausência agora. R$ 240, apelação civil 018, 107, 420, 2015. De minha relatoria, passa a palavra ao desembargador Vistor Raimundo Donato para o voto. Pedido de vista. 240, apelação civil. Paulo, né? Desembargador Paulo, o relator não, presidente. Aqui está pronto, pode consertar. O relator, desembargador Paulo de Tarso. Apelação civil. O que pediu visto, desembargador Raimundo Donato. Confirma, desembargador. Confirmo. A gente tem 3 pedidos de vista, né, comigo, e tem mais um que estava em votação, que está com a desembargadora. Eu prometo que na próxima sessão eu trarei os demais, mas no caso, se o desembargador Márcio Willian tiver participado da julgamento, eu trarei todos, só no dia 29, né? Dia 29, no Ok? Então, não sei se há necessidade de republicação, Então, pronto. ou se fica só, é bom verificar. Então, tem o número 241, apelação civil 000-704-272, 2005, que eu proferi o voto como relator, e o desembargador Raimundo Donato divergiu. Então, eu, analisando melhor o recurso, pronto, não, deixa eu
Pronto, desembargador Raimundo Nonato, eu acompanhei atentamente aí os seus argumentos e pela sua divergência, mas eu fiz o voto complementar, que logo, logo vai ser disponibilizado, então eu vou acompanhar o voto divergente, seu voto. Então, passa a palavra ao desembargador Maxwell para o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento, Vossa Excelência, eminentes pares e a todos que nos acompanham. Eu também tinha preparado já um voto aqui, uma matéria muito interessante, e também meu voto era acompanhando a divergência, acompanhando o voto do eminente desembargador Raimundo Nonato, né, trazendo várias decisões do STJ, inclusive uma recente envolvendo o mesmo caso e as mesmas partes, né? Então, sem mais delongas, e agora, no caso, a senhora, como a senhora aderiu o voto, né, nos mesmos termos do voto do desembargador Raimundo Nonato, no caso, não há mais que se falar em divergência e acompanho o voto de Vossa Excelência. Que já havia preparado o voto complementar, mas eu não vou me manifestar porque os advogados vão ter acesso. Pronto, no caso, o voto da senhora agora, a senhora aderiu ao voto e nesse caso, acompanha o voto de Vossa Excelência já com uma reforma. Pequeno resumo aqui, resumo. Entendo que a sentença de mérito pecou contra a permissão da utilização da TJLP, de modo que concordo com o voto vista apresentado pelo eminente pagador Raimundo Nonato Silva. E os demais argumentos já se encontram no voto complementar. A proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Tem um pedido do advogado que ele disse que tem uma aula. Sim. Então fica registrada aí a presença da Unicristo, se com o mesmo professor ele está aqui, aí está ali, ó, então pronto. Certo, pode, certo. Não tenho nada a reclamar, ao contrário, quero agradecer a presença de todos e mais um aprendizado na vida aí dos estudantes. Fica pronto, o advogado Edson Teixeira pediu a preferência, mesmo estando virtual, segundo ele disse, que é professor e vai ter que dar uma aula agora de manhã, e estou perguntando a vocês se tem algum problema. Por esse motivo. Sem problema. Sem problema, presidente. 43, o relator desembargador Raimundo Nonato. Item 43. Apelação civil de número 000 4498 51/2010. Ele se encontra, o advogado presente? Bom dia, Excelência. Estou aqui. Bom dia. Dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Senhora presidente. Senhora presidente. 43. O 43, nesse caso, 43, deixa eu verificar aqui por isso. 43.
43. Senhora presidente, é o processo, uma sequência 30449851-2010. Sim, Pronto. O doutor é advogado de qual parte? Da parte apelante ou da parte apelada? Da parte apelada, Excelência. Parte apelada. Pronto. Eu venho no sentido de que conheço do recurso, mas para lhe negar provimento, né? E eu pergunto se o doutor tem interesse em continuar com a intenção de fazer a sustentação oral. Eu não sei se os demais colegas concordam. Excelência, bom dia, eminente desembargador relator. Bom dia aos demais desembargadores. Se no sistema desse sodalício já houver o julgamento favorável nos termos do voto do relator, naturalmente, em que pese seja um motivo de grande satisfação sustentar perante esse tribunal, eu dispensarei, se for nesse sentido, o julgamento provisório. O voto provisório está lançado, os três confirmaram, os três desembargadores eles já estão confirmando. Pois, Excelência, em que pese seja motivo de satisfação, eu dispenso a sustentação e agradeço. Não, senhora presidente, é o 43. como é. Pronto, é porque não estava ligado aqui. Ao relator desembargador Raimundo Nonato para proferir o voto. Pronto, senhora presidente. Ementa, apelação civil, ação de indenização por acidente de trânsito com vítima fatal, veículo de propriedade da empresa Ré, bem deixado em oficina mecânica para conserto, uso indevido por funcionário da oficina para fins particulares, acidente, sentença de improcedência, recurso dos autores, alegação de culpa vigilante, tese não arguída na inicial, inovação recursal, não conhecimento nessa parte, mérito, culpa exclusiva de terceiro, fortuito e externo, artigo 393 do Código Civil, ausência de nexo causal, responsabilidade da oficina mecânica, precedência do STJ e TJCE, manutenção da sentença, recurso parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido. Nesse caso aqui, é o de número 43, só para a parte dispositiva, para não ter problema. Vou só para ver a parte dispositiva aqui, senhora presidente. Pronto, senhora presidente. Na parte dispositiva ante o exposto, voto por conhecer parcialmente da apelação e para lhe dar provimento.
Tem aí? Até que eu vou dizer uma coisa. Esse PJL veio lascando a gente mesmo, hein? Senhora presidente, ante o exposto, voto para conhecer parcialmente da apelação na parte a conhecida, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. Major os honorários advocatícios para 12% sobre o valor sinalizado da causa, né, e atualizado, nos termos do artigo 85, parágrafos 1 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade. Eu voto, senhor presidente. Obrigado. Acompanho o voto do relator na íntegra. Ao desembargador Maxime para o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso parcialmente para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Próximo. Sessenta 60 PJL. Apelação civil de número 023 6351 40 2023. De minha relatoria, a advogada Sueli Augusto de Paula. Doutora, confirma se é advogada da imobiliária Salim. Correto, excelência, das partes apeladas. O microfone aí não está. Tá certo? Pronto. Das partes apeladas, excelência. Apelado. Doutor, 15 minutos para sustentação. Eu ouvi, dispensou a leitura do. Não, porque o meu, antecipando, o meu voto foi recusado admissível, não conhecimento recurso. Então, É favorável. Favorável. não foi admissível o recurso. O recurso da parte adversa. Então, atende. Então, dispensa a citação, doutor. Dispensa sim, excelência. Para demorar a dificuldade de estudar. Não, porque agora eu tenho que perguntar por conta do que aconteceu. O relator diz para o advogado que é favorável à parte e acaba que o advogado até assim, não concorda e acha que deveria ter feito a sustentação, e nesse caso eu até tenho que agora ter cuidado no que vou dizer, e a certeza pode acontecer, e já teve casos que o advogado, mesmo sendo favorável, entendeu por fazer a sustentação. Então, eu tive que falar e manter agora uma certa calma, um certo cuidado, para que não venha a haver alguma falha posteriormente. Então, passa a leitura da proposta de emenda. Direito processual civil, apelação civil é ação de obrigação de fazer distribuição de cotas dos lucros, divórcio reconhecido, por isso e a partilha de bens em definitivo, afastamento do fato novo alegado, princípio da dialeticidade, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, recurso inadmissível, não conhecimento, como voto. Ao desembargador Maxime para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Também acompanho Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso.
Muito obrigada, excelência, uma ótima sessão. O próximo. Pronto. O próximo. 77 de relatoria. É a apelação civil de número 023, 635, 140, 2023. A advogada. Não, estou repetindo aqui, por favor, troca aqui. Vamos lá. Apelação civil de número 020, 649, 451, 2023. A advogada doutora Isabel Novaes se encontra. Este processo corre em segredo de justiça. Doutor, Vossa Excelência deseja que expresse ensaio por ser segredo de justiça ou permaneça sem citar o nome dos envolvidos no processo, somente as iniciais. Vossa Excelência aí decide. Podemos fazer assim. Sem citar os nomes. Isso, né? Chamamos de recorrido e recorrente. Só um momento. Doutora, Vossa Excelência é advogada de qual das partes? Do recorrido, essa. Ou recorrente, desculpa. E tem apelante e apelado. É da parte apelante ou da parte apelada? Da parte apelante, que é Dilson Rodrigues Júnior. 15 minutos para a citação. Não, mas não. Foi. Você fala requerido e requerente? Você falou. Pois tem. Doutora, 15 minutos para a explicação. Apenas um. Primeiramente, bom dia a todos os embargadores, excelentíssima embargadora relatora, aos demais advogados aqui presentes, servidores e os que nos acompanham virtualmente. Vou fazer um breve relato, sem tratar o nome das partes, sobre o que trata a ação. É uma ação que busca, de forma bem objetiva, declarar a inexistência de uma união estável. Uma união estável ou uma afetiva que foi constituída através de uma escritura pública. Nós temos aqui um documento com fé pública que foi lavrado em cartório aqui na comarca de Fortaleza. O autor da ação busca desconstituir, alegando que eles não tinham um relacionamento que constituísse uma união estável. Ele alega que tinha a expressão utilizada na inicial, uma amizade colorida. Essa foi a expressão utilizada. Porém, os documentos trazidos pela própria parte autora evidenciam que aqui nós temos sim um relacionamento atestado por ele em um boletim que encontra-se na folha 60 dos autos originais, que foi registrado, inclusive, após o ajuizamento da ação. Nós temos, eu vou ler exatamente as palavras que ele utiliza aqui no início. Ele fala que conviveu, teve um relacionamento com a pessoa do senhor recorrente nesse processo por cerca de 4 anos, e que essa relação veio a afundar-se, contudo, ambos ainda residem na mesma casa. Então, isso foi declarado pelo próprio autor da ação, que alega que não existia uma união estável. Em seguida, ele alega, de uma forma até um pouco nebulosa, que ele chamou essa pessoa para morar na casa com ele, para cuidar da casa enquanto ele fazia as viagens internacionais por conta da profissão de turismo que ele tinha. Ocorre que, excelência, todas as provas, os autos evidenciam que eles viajavam juntos. Ele tinha essa profissão de viagem para turismo, mas as evidências demonstram que as viagens eram juntas. Como que ele ia ficar cuidando da casa se ele estava na viagem junto com o autor? Não temos aqui uma coesão dentre as provas que são anexadas, inclusive, pelo próprio autor.
Porém, é importante que a gente vislumbre que a matéria ela precisa ser averiguada dentro do direito. E o que acontece, a tese autoral, eu vou ler a tese do pedido inicial, ele fala: seja julgado procedente o pedido para reconhecer a inexistência de união estável. Nós sabemos que o contrato com o Estado, que após é lavrado na escritura pública, ele é um negócio jurídico, como é um casamento. Nós temos um contrato, nós temos uma união estável nesse caso. E, como nós aprendemos bem no início da nossa faculdade, no segundo semestre de Direito, como os colegas alunos aqui presentes podem atestar, nós estudamos a escada pontiana. Nós temos aqui o primeiro degrau que fala da existência. E quais são os requisitos da existência? Nós precisamos de agentes, e aqui nós temos 2 companheiros, nós temos um objeto, que é a celebração de união estável, nós temos uma forma, que eles escolheram pela escritura, e nós temos uma vontade, que nesse caso foi expressa através da declaração que prestaram. Excelência, o próprio autor afirma na inicial que lembra ter assinado o documento, ou seja, nós temos uma vontade sendo expressa nesse caso. Todos os requisitos de existência foram preenchidos, ou seja, o negócio existe. Não podemos atestar hipótese diversa. A inicial pede declaração de inexistência. A sentença reconhece inexistência como se o negócio existiu. Nós temos o preenchimento de todos os requisitos. É impossível que entendamos de forma diferente. Quando a gente passa da escada, do primeiro degrau dessa escada, nós vamos para o requisito de validade. Aqui nós temos agentes capazes, não podemos entender, como a sentença profere nos seus fundamentos, que houve uma possibilidade de ele não ter capacidade de exprimir a sua vontade naquele momento. Incumbe ao autor demonstrar as provas e os fatos inequívocos de constituir o seu direito. Artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil. Isso é basilar da fonte autora, trazer as provas do seu direito. E ele não trouxe. Ter câncer, fazer uma cirurgia que não foi sequer na cabeça, não traz a incapacidade do autor que pudesse desconstituir a sua vontade naquele momento. Então, nós temos um agente capaz. Nós temos um objeto lícito, nós temos um objeto determinado, um objeto possível, nós temos uma forma prescrita e não defesa em lei, que eles fizeram pela escritura pública, um documento de fé pública, e nós temos, igualmente, uma vontade livre, uma vontade consciente. Na própria declaração, que é lida na presença dos companheiros, consta exatamente isso. Lá fala, irei ler o ponto 6 bem brevemente, que conta lá dizendo que pactuam este instrumento sem qualquer coação, constrangimento ou induzimento. Eles foram presencialmente, eles declararam de forma muito clara perante o oficial do cartório que tinha o interesse de construir a união estável. Isso já 3 anos após o início desta união, que eles atestam que a união iniciou em 2017 e eles foram em 2020 fazer esse registro no cartório, ou seja, já tinham mais de 3 anos de relacionamento. E o primeiro boletim de ocorrência tratou de uma discussão entre o casal, foi registrado 1 ano depois dessa discussão, ou desse registro. Então, nós temos aí um lapso temporal de 1 ano para vir a ser questionado, ou seja, um relacionamento, um casamento, venhamos a fazer essa suposição, em que as partes permanecem casadas durante 1 ano, depois discutem. Lá, um boletim de ocorrência poderia ser anulado ou declarado inexistente por uma discussão entre o casal. Qual a segurança jurídica que nós estamos dando a esse tipo de relacionamento? O Supremo Tribunal Federal veio a dar o mesmo peso, a mesma segurança de uniões estáveis que um casamento. Ou seja, nós precisamos respeitar esta segurança para dar segurança às pessoas que vão e registram esse tipo de relacionamento. Não podemos construir um documento com fé pública por uma mera discussão, um mero desentendimento, uma divergência de interesse entre as partes. Importante entendermos também que a sentença, ela nos parece falha por, durante a sua fundamentação, ela alegar que há um possível vício de consentimento, um vício de vontade. Porém, isso jamais foi trazido sequer pela parte autora. Não se fala em vício de vontade durante toda a fundamentação autoral. O pedido à tese autoral é de inexistência. E a sentença fala, nos seus fundamentos, do artigo 171 do Código Civil, que fala sobre vício de consentimento. Nós temos aí uma sentença extrapetiva. Ela não está de acordo com o que está previsto na inicial. E, em seguida, ela declara a inexistência. Como declaramos a inexistência de um negócio que existe, mas estamos falando de vício de validade? Não nos parece coerente essa sentença. Por mais que possamos conjecturar a possibilidade de tratar do mérito, que a sentença fala na parte do relatório, que se trata de um processo para reconhecer uma união estável. Na verdade, encontra-se equivocado também nesse ponto a sentença. Não estamos aqui discutindo se houve ou não união estável. Essas partes já foram no cartório e declararam, essa união existe. O que o autor está querendo é declarar sua inexistência.
Porém, nós já evidenciamos que todos os requisitos de exercício encontram-se presentes. Ou seja, o negócio existe. Se ele tinha o interesse de declarar a sua invalidade, necessitava-se arguir tanto e fazer a prova dos fatos, o que ele não fez. E a sentença reconheceu de forma equivocada esse fato. Por mais que pudéssemos fazer a conjectura de fato acerca da impossibilidade desta união, diferentemente do que entende a sentença, que fala que as testemunhas do autor trouxeram narrativa de que a união não existe, encontra-se também equivocada, porque todos os trechos das testemunhas foram colocados em sentença e essas testemunhas jamais falaram, jamais abordaram sobre inexistência de união estável. As testemunhas do próprio autor, inclusive. Ou seja, mesmo que concebamos que este fosse objeto da ação, não há prova de que não houve união. Nós temos o inverso. Essa união existiu e ela foi devidamente comprovada pela declaração das testemunhas, pela declaração do recorrente e pelas suas testemunhas. Por esta razão, nós confiamos na procedência do recurso para a reforma da sentença quanto à situação envolvendo a união estável, que deve ser mantida e deve ser estabelecida. Porém, também precisamos verificar que no final do dispositivo, sem qualquer menção durante todo o corpo da sentença, foi fixado o seguinte: manutenção de medidas protetivas contra o nosso cliente, contra o recorrente, em favor do autor da ação. Porém, não houve fundamentação, não houve valoração probatória, não houve menção sobre os porquês e, igualmente, não houve um prazo. Ou seja, nós estamos aqui apenas repetindo uma decisão que foi proferida há mais de um ano atrás, sem fundamento, sem prova, sem averiguar se o inquérito foi aberto. Nós temos 3 boletins de ocorrência, todos registrados com um lapso de um ano entre o outro, em datas muito próximas, ou seja, parece algo muito premeditado. Foi em 20 e poucos de dezembro de 2021, 20 e poucos de dezembro de 2022, 20 e poucos de outubro de 2023. Tudo isso em um lapso de um ano. Não há que se falar em uma cadeia de vício psicológico como tem na sentença, porque aqui não há prova, não abriu-se inquérito, nunca mais se foi atrás disso. Não temos nenhum registro dessa circunstância. E por esta razão, também rogamos para que esta parte da sentença seja reformada, seja para cancelar qualquer medida protetiva, já que não tem prova nenhuma de ocorrência de violência doméstica, e igualmente ser anulado nesse tópico, ou então que seja fixado pelo menos um prazo para a vigência dessas medidas, tendo em vista todo o transtorno que ocasiona, se nós sabemos, o trabalho de todos os dias. Medidas protetivas são utilizadas cotidianamente como forma de vingança, como forma de uso indevido desses institutos. Inclusive, é um tema extremamente delicado que precisa ser tratado com extrema seriedade, mas, em decorrência disso, nós rogamos pela reforma da sentença e procedência do nosso recurso. Agradeço a atenção. Obrigada. Parabéns, doutor, pela sustentação. A emenda ficou da seguinte forma: direito de família, apelação civil, ação declaratória de inexistência de união estável com medida protetiva, visto consentimento comprovado, requisitos não preenchidos, inexistência reconhecida, pedido de indenização por benfeitoria se deferido, recurso conhecido desprovido, sentença mantida. O caso em exame, a apelação civil interposta contra a sentença que declarou inexistente a união estável entre as partes, manteve medidas protetivas deferidas e rejeitou o pedido de indenização por benfeitorias. O apelante sustenta a existência de união estável, alegando convivência pública e contribuição financeira. O apelado afirma relação restrita à amizade e interações ocasionais, apontando com a ação psicológica e pressão para a formalização de contrato de união estável durante o período de fragilidade por doença. A sentença reconheceu vício de consentimento na escritura pública de união estável, declarando sua invalidade e afastou a indenização por falta de prova do acréscimo patrimonial. Questão de discussão. A controvérsia consiste em definir se houve união estável válida, considerando o alegado contrato firmado sob pressão psicológica e vulnerabilidade do apelado. Se há direito do apelante à indenização por benfeitorias no imóvel do recorrido. Razões de decidir. A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Código Civil 2002, artigo 1723. O conjunto probatório não demonstrou esse propósito.
O contrato no Estado, firmado em dezembro de 2020, ocorreu quando o apelado idoso estava em recuperação de cirurgia grave, caracterizando vício de consentimento por coação moral. Código Civil, 2002, artigo 171, inciso 2. Os boletins de ocorrência e depoimentos confirmam padrão de violência psicológica, reforçando a ausência de autonomia de vontade do recorrido, em conformidade com a proteção especial prevista no Estatuto do Idoso. A jurisprudência do STJ diferencia a união estável de namoro qualificado, exigindo intenção presente e efetiva de constituir família. Recurso especial 1454-643. Essa intenção não ficou comprovada no caso. Quanto às benfeitorias, não houve prova de incremento patrimonial no imóvel. Eventuais despesas decorreram de ato unilateral do apelante, compensadas pela moradia gratuita, afastando enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos seus termos. Como voto? Passo a palavra ao desembargador Max Willan para o voto. Senhora presidente, eu vou pedir vista desse processo para melhor analisar as questões levantadas aqui na tribuna. Pedido concedido. O próximo. Então, o julgamento fica prejudicado. Dia 29. Dia 29. Dois, três, cinco. Apelação civil de 008-358-850-2006. O relator, desembargador Max Willan, o advogado Gustavo Albano. Da parte apelante, confirma, doutor? Da parte apelante. O outro advogado da parte apelada, Carlos Eduardo, também vai fazer a sustentação. Vai? Então, dois advogados vão fazer a sustentação. Como eu não faço parte desse processo, então foi deferido o pedido de segredo de justiça, corre, escorre em segredo de justiça, processo. Então, Vossa Excelência está pedindo que os demais presentes ausentes, certo. E também suspender a gravação do caso. Evitar os nomes do resolve. Respeito à leitura do relatório, doutor.